Muito bem, crianças, estamos de volta com a aula de História. E nesta aula de História desta quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021, eu, professora Ana Lúcia, ministrarei nesta aula o conteúdo Fontes Históricas, quer dizer, as riquezas da nossa história. Cada ser humano tem a sua própria história. Então, cada espaço do passado das pessoas são registrados, né, os acontecimentos que a gente pode chamar de fatos históricos. Esses acontecimentos podem ser escritos, podem ser, né, visuais, podem ser em registros. A gente vai ver em seguida outras divisões. Mas o que a gente vai ver nesse momento são as fontes históricas, o que é deixado para representar uma história de cada pessoa. E são conhecidas como as riquezas da nossa história. Aqui tem as fontes históricas, são os itens materiais e imateriais, ou seus vestígios, que são produzidos pela ação humana. As fontes históricas são fundamentais para que o historiador possa realizar o seu trabalho de investigação do passado humano. Então, vocês estão vendo aqui, vou deixar maior, que aqui tem fotos preto e branco, quer dizer, são fotos mais antigas, que tem escritos em papéis já bem, um pouco, né, velho, com idade muito grande, chega a ser amarelada as fotos também. Para ver alguns escritos, precisa usar uma lupa. Isso quer dizer que são, né, algo bem distante no passado. Aqui nós temos os registros nas pedras, montanhas, eram registrados, né, pelos primeiros seres, o que eles faziam. Nós temos aí registro de animais, nós temos aí os números, já eram representados, como fazer contagem, né? Eles faziam risquinho para cada animal, para cada coisa que eles queriam marcar. Eles faziam risquinho todo dia. Faziam os risquinhos para os dias do mês, ou do ano, ou quantas semanas. Eles, assim, os primeiros habitantes, eles marcavam tudo, deixavam registro em pedras, em escritos. Aqui tem também coisas, né, fontes que representam fontes históricas, como ferro de passar, de ferro mesmo, lupa, relógio de antigamente, caneta de antigamente, não sei se é tipo um maracá que a gente pega, coisas que foram deixadas há muito tempo atrás. Olha o tipo do chinelo, os calçados, os ferros, as canetas, os tipos de livro, cartilha, todos são representativos das fontes históricas que resistem ao nosso passado. Aqui nós vamos já para uma subdivisão das fontes históricas, sendo que essas são as materiais, aquelas que podem ser tocadas também. Tudo que for materialmente construído que possa fornecer informações para a análise, objetos, esculturas, pinturas, fotografias, documentos escritos, livros, móveis, roupas e aparatos mais simples. Tudo que existir, né? Aí são os registros de documentos, sapatos, pessoas, né, guardando coisas camisas de time de futebol de antigamente. E assim vai, são registros. Aqui nós temos porcelanas que eram compradas e eram deixadas como algo que representava uma família, que representava uma lembrança do passado. Aqui nós temos registros em papéis antiquíssimos, são já quase avermelhados,
Temos aqui escritas de jornais, folhas de livro que não pode nem tocar, que se desmancham de tanto tempo. Temos os registros aqui de animais, pessoas e o que elas faziam, crianças brincando em pedras de grutas. Tudo isso representa as fontes históricas. Aqui nós temos martelinhos, pedras. Essas pedras funcionavam como objetos cortantes, né? A pessoa amarravam ele nessa madeira e eles batiam em pé, não era em pedra, era em árvores para cortar. Elas funcionavam como objetos cortantes. Aqui nós temos também representativos de lunetas que viam as coisas lá fora, tecidos de parede, coisas antiquíssimas. Aqui a gente já via moedas, eu lembro que a minha mãe tinha uns sacos e mais sacos de moedas, que nem o nome a gente não lembrava, nomes antiquíssimos. E eu não sei, ela né, acho que está guardado lá em casa, eu vou dar uma olhada. Mas ela tinha moedas acho que do século passado. Então, tudo isso representa as fontes históricas, gente. Então, assim, fontes históricas imateriais são as culturas, né? Vocês estão vendo aí pessoas, né? São as danças, é aquilo que a gente aprende e que são mostrados por movimentos corporais. As fontes visuais são pessoas, a gente até estava com desenho de pessoas humanas, não sei se na disciplina de desenho, são pessoas que são desenhadas, né? Desenho de pessoas humanas mesmo, né? De figuras humanas. Elas ficam sentadas enquanto o desenhista fica desenhando ela igualzinho. E as fontes escritas são essas que são escritas, né? Tipo documentos de anos e anos que estão guardados em museus, em tudo, nesses locais. E as fontes históricas orais são essas que são repassadas de pessoa para pessoa. São as histórias, né? As histórias da família, as histórias dos clássicos mais antigamente, dos clássicos tradicionais, das histórias. Quando a gente vai sempre assim num local histórico, tem sempre aquelas pessoas que vão narrando, contando as histórias de como era aquele lugar, das coisas que compunham, que caracterizavam. Muito interessante, né? A história é muito interessante. Então, assim, diante dessas informações, vocês vão aqui colocar o nome da escola. Vocês têm essa tarefa nas tarefas idas, né, no pacote de tarefa de vocês. Quem não foi pegar na escola, copia só os questionamentos e as respostas no caderno. Coloque a data, hoje é dia 5 de agosto, e seu nome. Aqui fala das fontes históricas, né? Sempre nos perguntando como um historiador pode saber de coisas que aconteceram em um passado muito, muito distante. Para saber do passado, o historiador conta com a ajuda das fontes históricas. Essas fontes históricas são os documentos que permitem ao historiador recontar e interpretar os fatos passados e reconstruir a história. As fontes históricas podem ser vestígios arqueológicos, como ossos de animais e dos homens que viveram no período da pré-história. Esses são exemplos de fontes materiais escritas, documentos escritos em tempos passados, mapas, cartas, diários, pergaminhos e jornais antigos. Também são fontes materiais escritas. As fontes materiais não escritas são objetos antigos, pinturas, utensílios, ferramentas, armas, esculturas. O historiador também pode utilizar como objeto de pesquisa as fontes não materiais, baseadas nas lendas e contos antigos passados de pai para filho, através de depoimentos transmitidos através da oralidade, ou seja, da fala. É por meio das relações entre as várias fontes históricas que o conhecimento humano sobre o passado vai sendo interpretado e reconstruído. Assim, devemos lembrar que uma mesma fonte histórica pode ter diversas interpretações. Então,
Aqui é só para você ver melhor. Então, tudo depende da forma de como cada historiador trabalha sua fonte. Infelizmente, muitas fontes históricas se perderam com o passar do tempo, mas com a ajuda de arquivos públicos e particulares, bibliotecas, museus e colecionadores, outras fontes históricas têm sido preservadas e guardadas. Vocês podem ver, né, que aqui no www.escolakids.com vocês podem encontrar várias outras fontes, né, históricas para pesquisar. E aqui, só para vocês compreenderem mais, aqui pergunta, de acordo com o texto que a gente acabou de ler, defina fonte histórica. Você pode copiar de lá. Fontes materiais escritos, que são, lá também tem, aqui à esquerda. Fontes materiais não escritas, também tem aqui a resposta. E as não materiais? Cite 4 exemplos de fontes históricas escritas, também tem aqui à esquerda, tá? Cite 4 exemplos de fontes históricas não escritas. Aquelas que não foram escritas, estão representadas por outras coisas. E aí, eis a tarefa, fácil e muito boa de fazer. Postem na plataforma.